chamo Isabel Clemente, eu nasci no Rio de Janeiro e vivi a maior parte da minha vida lá. Mas também vivi em outras cidades, eu morei 5 anos em Brasília, capital do Brasil. Eu morei quase 2 anos em Londres e eu estou há 3 anos em Portugal. Eu descobri os livros muito cedo na minha vida e eu amo ler e escrever desde que me entendo por gente. Eu digo desde muito pequena que eu ia ser escritora quando crescesse. E eu levei um tempo até perceber que, ao ser jornalista, eu tinha realizado esse grande sonho de infância, porque eu passei a minha vida, ganhando a minha vida, escrevendo. Eu sou jornalista dos meios escritos, eu trabalhei em grandes jornais brasileiros a vida inteira, até um pouco antes de vir para Portugal, e continuei escrevendo. Então a escrita me define, a escrita é muito parte do que eu sou. E pela escrita eu me compreendo e compreendo melhor o mundo. E eu devo isso aos livros que havia na minha casa, que não eram muitos, mas havia uma estante, a qual eu tinha acesso desde pequena. E eu lembro de ter lido a coleção inteira de contos infantis. Eu lembro que minha mãe tentava contar histórias para mim na hora de dormir, mas eram sempre quase as mesmas histórias e ela quase sempre dormia no meio da história. E eu, mãe, termina! Eu lembro muito disso, do Chapeuzinho Vermelho, da Capuchinho Vermelho e outras. E meu pai é um homem que sempre me fez procurar o dicionário. Ele de propósito usava palavras difíceis e mandava eu consultar o que ele chamava de pai dos burros. Então desde pequena eu fui muito estimulada a procurar o sentido das palavras e perceber as nuances que elas têm. Quando eu vim para Portugal, eu pensei, eu vou mergulhar na lusofonia, em outras formas de escrever e de falar, eu vou enriquecer o meu português com o português de lá. As línguas têm personalidades, então eu achava assim, o português de Portugal, ele às vezes é mais carinhoso. Eu acho bonito quando vocês falam que quer que aqueça o pão, nós falamos em esquentar o pão. Esquentar, você esquenta a sua cabeça com problemas, você não esquenta o pão com problemas. E assim vão várias outras palavras que eu tratei de incorporar ao meu vocabulário. E meu marido é de origem portuguesa, os pais nasceram aqui, a família toda está aqui, na verdade só tem ele e o irmão no Brasil. E por acaso, o mestrado que eu interessava, o mestrado acadêmico, era na Universidade do Minho. Então eu nunca tinha ouvido falar de Braga, eu não conhecia Braga, né? Então assim, entre ele ser aceito na Universidade do Minho e a gente se mudar para Portugal, foram um pouco mais de 2 meses, foi muito rápido. E como eu vim para cá, como quem vai ali já volta, eu vou passar 2 anos, daqui a pouco eu estou aí. Eu não trouxe muita coisa. Na verdade, eu trouxe as minhas memórias, eu trouxe os meus sentimentos e eu trouxe uma grande disposição de ver como é que vai ser, de oferecer às minhas filhas essa experiência que eu tive aos 19 anos, de viajar mais, de conhecer outras culturas, de entrar em contato com outras pessoas, com outras possibilidades, porque isso é muito enriquecedor. Sem dúvida nenhuma, nós vivemos aqui uma temporada de muita tranquilidade, de muita paz, de momentos assim muito inesquecíveis, em que nós fomos jantar com amigos, na casa de família, em aldeias aqui próximas, e aquele silêncio, e os grilos, e aquele peso que a gente também experimenta em alguns lugares do Brasil, né? Mas o estar aqui e sentir esse silêncio é também uma viagem de autoconhecimento, porque quando você tem menos barulho do lado de fora, os barulhos de dentro se tornam mais evidentes. Eu disse que vinha ficar 2 anos e já vou ficar 4 no mínimo, porque já estou aqui há mais de 3. O que aconteceu, né? Eu cheguei aqui, eu ainda estava com alguns compromissos de trabalho no Brasil, ainda mandava trabalhos para lá e depois eu comecei a trabalhar como correspondente freelancer. E entre as oportunidades que surgiu a de empreender. Eu encontrei com um colega profissional do Brasil e a nossa conversa, nós concluímos que a priori a nossa agência de comunicação focada em impacto social seria um projeto o mais explícito possível para nós dizermos o seguinte: olha, estamos aqui e queremos ajudar, queremos contribuir. Nós queremos usar a nossa experiência profissional para ajudar a construir uma comunidade mais fortalecida, mais avançada, onde quer que nós estejamos. E nós estamos aqui em Braga. E como uma startup, ela veio a ser incubada e acelerada aqui no Human Power Hub, que é uma iniciativa que tem a Câmara, tem Investimentos de Portugal e Inovação Social. E que foi realmente um marco, porque as minhas primeiras reuniões aqui no Castelo, com a comunidade incubada, foi o momento em que eu estive mais cercada de portugueses. Eu nunca tinha estado com uma comunidade tão grande e movida pelas mesmas intenções de fazer diferença, de gerar transformações positivas na sociedade. Porque na vida adulta o que nos liga aos outros
são os interesses em comum. A integração é um processo interessante, né? E muito complexo ao mesmo tempo. Eu acho que eu dei muita sorte. Os meus vizinhos de porta são pessoas maravilhosas, são nossos grandes amigos. Eles imediatamente nos acolheram na casa deles, na família deles. As nossas filhas têm exatamente a mesma idade e elas se deram muito bem, então formaram uma amizade muito rica. Elas levaram as minhas filhas para as guias de Portugal, que tem sido uma grande experiência de independência e de autonomia. Elas frequentam o Conservatório Bonfim, a mais velha faz canto, a menor faz piano. Então, as instituições são fundamentais, são assim, o elo inicial da nossa integração. Eu gostava de ir no bairro onde eu morava, na freguesia onde eu morava, e passar na banca de jornal para cumprimentar o senhor que vendia jornais para mim, na loja onde eu comprava minhas frutas, no talho, vendo essas pessoas, até para cumprimentar o porteiro do edifício. Quando você está pouco tempo no lugar, você não tem essas pessoas, né? E você começa a ter essas pessoas. Então ontem, por exemplo, eu fui lá em Lamaçãs, aí eu fui na farmácia que eu frequentava, eu fui no mercado biológico que eu frequentava, eu fui até na papelaria e já deu uma coisinha no coração. Então, assim, eu sei que o dia que eu for embora de Braga, Braga será muito maior dentro de mim do que eu posso imaginar. Eu não tenho sítios aqui, eu tenho sensações, eu tenho o som do sino, eu tenho o cantar das rãs quando a primavera está chegando, as flores. E então eu tenho essas recordações, e agora no outono que as árvores começam a mudar de cor e tem várias cores, é como se fosse uma grande paisagem assim, de Monet, sabe, pintado. O meu primeiro livro é A Pior Mãe do Mundo, uma biografia não autorizada de todos nós. É um título irônico que eu dei para essa coletânea de crônicas que eu escrevi durante um período que eu fui colunista do site da revista. Eu trabalhei 12 anos na revista Época, que é a revista semanal da editora Globo, de notícias gerais, na área de economia nacional, digamos assim. Mas depois de um tempo eu acabei integrando uma iniciativa da editora de ter um blog com 7 jornalistas mulheres e cada uma falava de um tema específico. E a época que eu fui convidada para integrar esse blog, esse site dentro do site, eu tinha acabado de ter minha segunda filha. A minha vida era um caos. Eu trabalhava, eu tinha uma criança de 4, um outro bebê e eu falei, bom, e já cobrindo um assunto meio pesado, só vou escrever lá se eu puder me divertir. Esse segundo livro é uma parceria com uma especialista, ele se chama Drogas, as Histórias que Nos Contaram. Ela me convidou para escrever um livro com ela, ela tinha um projeto, ela trabalha com políticas públicas no Brasil, no Instituto Igarapé, que é um think tank muito de relevância internacional, com várias pesquisas, e ela queria muito falar da questão das drogas para as pessoas que acham que não tem nada a ver com isso, que a política repressiva de drogas, que prende milhões de pessoas, que gera mais violência, não tem nada a ver com elas, e tem. Então o projeto dela era tentar apresentar uma narrativa com propósito. A música ela tem esse caráter, digamos, esse viés quase terapêutico, e eu acho que tem muito a ver com a escrita também, porque a música ela é feita de intervalos, de silêncios, de notas, de melodia, de harmonia, e a escrita ela requer harmonia, ela requer silêncio, ela requer espaços, né? A gente não sai amontoando as notas como a gente não sai amontoando as palavras. Hoje eu faço essa leitura mais aprofundada no sentido de ter a certeza que a música sempre influenciou a minha escrita, sempre. Não escrevo rimado, não é assim, mas eu procuro na minha escrita uma harmonia quase musical, algo que seja agradável aos ouvidos se a pessoa ler alto. Se eu tivesse que descrever a cidade de Braga em uma palavra, talvez tranquilidade.